A coluna Como Vai Sua Saúde vai abordar um assunto que interessa e incomoda muita gente: o ronco. Considerado um distúrbio do sono, o ronco tem cura. O paciente e seus familiares podem ter de volta boas e longas noites de sono. Foi a partir do casamento com Tainá que Tiago descobriu que roncava durante o sono. Problema que irrita o casal e muitas vezes deixa marido e mulher em camas separadas. Como é que fica a situação do casal? Isso fica complicada, né? Porque eu findo acordando várias vezes à noite e incomoda e fica trazendo uma noite mal dormida e trazendo consequências para todo o outro dia. Né? Uma noite mal dormida vai trazer um dia totalmente cheio de cansaço. Além das noites mal dormidas, a partir do constrangimento de acordar roncando até em público, Tiago decidiu procurar o médico. Passei por uma situação já meio constrangedora de estar aguardando ela numa, digamos assim, numa consulta e um sofá bem confortável lá e findar cochilando. Né? Quando menos esperar dar aquela roncada, olhar assim, tá o pessoal rindo ao redor. Então, assim, é bem constrangedor. Então, por esses motivos, resolvemos procurar o médico e tal. E o tratamento ainda estou em fase, né? O caso de Evaristo é mais grave. Ele sofre de apneia, quando a respiração é interrompida durante o sono. A obesidade e uns goles a mais na bebida com os amigos agravam o problema, reconhece o paciente. Evaristo ainda tem um estreitamento na garganta. Eu acordo assustado, sem saber nem o que fazer, porque falta ar e às vezes eu acordo comigo mesmo, só com o barulho do ronco ou com a apneia, faltando ar mesmo de noite. Para diagnosticar os problemas decorrentes do sono, o paciente faz uma polissonografia. O exame é realizado durante uma noite de sono aqui na clínica. Todas as informações durante as diversas etapas do sono são transmitidas por eletrodos e monitoradas através de câmera de vídeo. Manipular o paciente, no caso, colocar todos os eletrodos e vir armazenar todo o movimento do paciente no computador. E quando o médico vai dar o laudo, está tudo registrado para ele dar o diagnóstico. Interessante, né? Sobre o ronco, converso agora aqui no estúdio com Isadora Queiroz, que é neurologista. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, ronco é uma doença? Sim, ronco é uma doença e essa é uma pergunta muito frequente na clínica. O ronco ele pode ser não só a doença em si, como ele pode ser a ponta do iceberg para a doença mais grave, no caso, como foi citado, a apneia. O ronco, ele é causado pela vibração do ar passando numa garganta estreitada, né? E ele pode evoluir, ou ele pode ser, como eu falei, ele pode ser um sinal de apneia do sono. Agora, se só uma garganta estreitada, ela pode provocar o ronco, por exemplo? Pode, dentre outras coisas, né? O ronco acontece por quê? Porque na via que ele passa, na via aérea superior, não tem espaço suficiente para ele passar livremente. Então, ele faz uma vibração da musculatura da garganta e faz a vibração. Só que algumas vezes, o estreitamento na via aérea, né, ele é tão grande que o paciente tem que despertar para conseguir respirar direito. Como no caso daquele paciente, se ele é um paciente, não é comum todo mundo que espera uma consulta médica ou um atendimento cochilar, né? Então, quando o companheiro do quarto nota que o paciente, além de roncar, faz pausas respiratórias, se o paciente se queixa que passa o outro dia inteiro, tem uma facilidade muito grande de cochilar, se é um obeso, se tem hipertensão, né, se levanta muitas vezes para fazer xixi à noite, todas essas coisas são sinais de que não é um ronco simples, um ronco primário que a gente chama, está evoluindo ou já é uma apneia do sono. A apneia é a falta de ar durante a noite, né? Exatamente. Durante o sono. São paradas respiratórias durante o sono que ocasionam duas coisas, principalmente despertares, né, tornando o sono fragmentado e causando cansaço no dia seguinte, ou a queda do oxigênio no sangue. Sem despertar a pessoa? Muitas vezes sem despertar, o que é o mais grave. Quanto tempo dura? No mínimo 10 segundos. E no uma máximo? apneia. No máximo, tem gente que eu já vi até quase 1,5 minutos sem respirar. Agora, o problema do ronco pode ser tratado tanto pelo otorrino, laringologista, como pelo neurologista, não é isso? Mais ou menos, mais ou menos. O ronco, simplesmente o ronco, sem episódio de apneia ou sem a doença, síndrome da apneia do sono, ele pode ser tratado pelo otorrino, com cirurgia ou só com orientação. No caso de ser só um estreitamento na garganta?
Exatamente, ser só o ronco, né? Mas outras coisas podem causar o ronco. Obesidade, um queixo pequeno, que nem o de Noel Rosa, por exemplo, né? Obstrução nasal. E é bom lembrar que o ronco não acontece só em adultos. O ronco é muito comum em crianças também, assim como os distúrbios respiratórios do sono. Então, as crianças também têm que ser levadas em consideração, porque elas podem ter, inclusive, uma perda escolar, né, no aprendizado por causa do distúrbio respiratório. E para que o caso seja caso de neuro, é preciso que seja um problema de apneia, é isso? Em geral, sim. Normalmente, se é um ronco primário, né, as orientações são não medicamentosas, por exemplo, mudar a posição de dormir na cama, não dormir de barriga para cima, como se diz, emagrecer, fazer atividade física, parar o fumo, né, tratar outras doenças que podem estar levando, como o hipotireoidismo, asma, tem alguns pacientes que têm asma que também podem ter ronco e distúrbio respiratório, e praticamente 100% dos pacientes que têm uma queixa de ronco, eles têm que ser encaminhados ao otorrino, né, para fazer uma avaliação de vias aéreas superiores. Da parte funcional mesmo. Isso, exatamente. Saber se tem uma obstrução nasal, se está sobrando tecido na garganta que possa ser retirado, né, se tem uma língua muito grande, mas nem sempre o tratamento é cirurgia, mas todos os pacientes precisam ser encaminhados ao otorrino para ver se tem, pelo menos, como ajudar, né, que o otorrino, basicamente, essa é a área dele. Se evolui, se o paciente tem uma síndrome de apneia obstrutiva do sono, dependendo do grau, que ela pode ser leve, moderada ou grave, aí a gente orienta o tratamento, que pode ser o neurologista, como também o pneumologista. E no caso de ser um tratamento de neuro, é o quê? Medicamento? Em geral, se o paciente evolui entre o ronco e uma apneia leve, você orienta o paciente a mesma ladainha. Não dormir em decúbito dorsal, emagrecer, fazer atividade física, tratar doenças associadas, e se evolui para uma apneia grave, né, uma apneia grave, que é aquela apneia que o paciente mais de 30 vezes por hora faz paradas respiratórias, se o oxigênio cai muito no sangue, existe o tratamento indicado hoje, é o CPAP, que é um aparelhinho que joga o ar para dentro da garganta. Durante a noite. Inteira. Ok, doutora, obrigado. Doutora Isadora Queiroz, neurologista, bate-papo aqui conosco sobre ronco. Lembrando também que a separação de quarto também às vezes resolve, pelo menos não ter uma separação do casal. Do casal, né? Obrigado pela presença. Bom, agora são 12h45, ficamos por aqui. Em seguida, as notícias do Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Estamos de volta aqui amanhã. Até lá.